Bom dia a todos. Bem-vindos a mais uma reunião clínica virtual do Instituto da Criança do Hospital das Clínicas. Hoje recebemos com muita alegria e muito prazer a professora Marilisa Guerreiro, que é professora titular da Neurologia Infantil da Unicamp e também atualmente coordena os cursos PET no Brasil. A gente vai explicar para vocês o que são os cursos PET em breve, inclusive tem um se aproximando que certamente vai valer a pena todos participarem. Ela concordou gentilmente em apresentar uma aula sobre como identificar crises epiléticas na infância. Então, já deixar agradecimento de todo o Instituto para a professora Marilisa Guerreiro. Agradecer também as nossas diretorias, a clínica executiva, nas figuras da doutora Aurora e da doutora Mariana Nutt, que dão um apoio fundamental. Agradecer nossos professores do Departamento de Pediatria. Agradecer a Marchione, que faz a parte de divulgação, e agradecer ao grupo da TIS, da Tecnologia, Informação em Saúde, nas figuras do Ander e do Rodrigo, que dão um apoio fundamental para essa reunião acontecer. Pedir para quem está acompanhando a gente ao vivo, por gentileza, desligar os microfones, tá? Para que não fique uma poluição sonora, e, se possível, desligar a câmera também, para que a gravação transcorra mais tranquila. Tá? Hoje, como tem vários vídeos na aula, quanto menos câmera estiver ligada, melhor os vídeos vão correr durante a aula. Tá? Evitar ao máximo cair na tentação de clicar no botão compartilhar tela, se possível, porque interromper a apresentação da palestrante é desagradável. Então, agradeço a colaboração de todos. Vou colocar no nosso chat aqui um link para o nosso canal do YouTube, para aqueles que ainda não nos seguem, cliquem no link aí, sigam lá o canal está repleto de excelentes palestras que foram gravadas nesse momento da reunião clínica virtual, então é bem interessante de compartilhar, mostrar para aluno, para residente, são informações muito valiosas que estão ali. Tá? Então, sem mais, vou passar a palavra para a professora Marilisa Guerreiro. Muito obrigado, professora, por ter concordado em apresentar. Muito obrigada, Alberto, pela apresentação, pelo convite. É sempre um prazer, uma honra voltar para casa, porque eu sou filha da USP e depois vim para a Unicamp, onde, na verdade, eu fiz medicina aí, né? Depois eu vim para a Unicamp, onde eu fiz residência e acabei fazendo toda a minha carreira aqui. Mas é sempre um prazer voltar para casa. É uma grande honra, tá? Falar para vocês. Bom, vamos começar então. Eu vou falar sobre como identificar crises epiléticas na infância. A nossa agenda inclui, inicialmente, epilepsia, que vamos ver então as definições atuais, o que a gente considera epilepsia, para depois entender um pouquinho que existem crises epiléticas também que não constituem um quadro de epilepsia, tá? Então vamos primeiro ver o que é epilepsia, para depois entender quais são as crises epiléticas que não entram nessa definição, e daí diagnóstico diferencial, então, de outras entidades que eu poderia achar que se trata de uma crise epilética, mas que na verdade não é, tá? Então, inicialmente, falando um pouquinho sobre epilepsia. Essa definição já desde 2005 ainda é aceita até hoje. Epilepsia é um transtorno do encéfalo caracterizado por predisposição persistente em gerar crises epiléticas e pelas consequências neurobiológicas, cognitivas, psicológicas e sociais dessa condição. Então, existe uma condição onde há predisposição persistente em gerar crises epiléticas. Isso que eu vou voltar e comentar outras vezes. Tem que haver essa predisposição persistente em gerar crises epiléticas, seja por uma lesão estrutural, seja por uma predisposição genética, seja por uma doença metabólica, mas tem que haver uma predisposição persistente em gerar crises epiléticas, tá? Daí, em 2014, né, a International League Against Epilepsy, que é o nosso órgão oficial, que é a Liga Internacional contra a Epilepsia,
colocou que, para a definição de epilepsia, há necessidade de pelo menos 2 crises não provocadas ocorrendo em intervalo maior do que 24 horas. O que são crises não provocadas? São crises que não foram desencadeadas por alguma coisa fora do sistema nervoso central. O que pode desencadear uma crise fora do sistema nervoso central? Alterações metabólicas sistêmicas, alterações, por exemplo, hiperglicemia ou hipoglicemia, febre. Então, o que se espera, então, pela definição, é que sejam 2 crises não provocadas, ocorrendo com intervalo maior do que 24 horas. Existem ainda essas outras 2 condições, mas que são muito particulares. Eu não vou entrar nesses detalhes agora, eu preferia que nós ficássemos com isso. 2 crises não provocadas, ocorrendo em intervalo, pelo menos 24 horas entre essas 2 crises. Então, a crise epilética é o evento que eu descrevo. Nós vamos ver agora algumas descrições de crises epiléticas. E epilepsia é a doença associada a esses eventos, tá? Então, quando esse cérebro tem uma predisposição permanente em gerar crises epiléticas, tá? Então, a origem é encefálica, é do cérebro, né? Então, elas recorrem espontaneamente e com bastante imprevisibilidade, porque elas não são provocadas, né? Então, nós vamos ver a diferença aqui. Inicialmente, então, eu estou falando de crises epiléticas que vão me levar, ou que estão incluídas dentro de uma condição que é a epilepsia. A Liga Internacional contra a Epilepsia, na última classificação de 2017, que eu vou apresentar a seguir para vocês, ela se baseia principalmente no início da crise. Então, as crises podem ser focais, que são aquelas que se originam em redes neurais limitadas a um hemisfério cerebral e que podem ser localizadas nesse hemisfério cerebral, mas podem, eventualmente, se distribuir um pouco mais amplamente. Essa é a definição de crise focal. Ela se origina localizadamente no cérebro e, eventualmente, pode se propagar um pouquinho para regiões homólogas, etc. Tá? Um exemplo de crise focal. Vamos ver se está passando bem, se vocês conseguem ver uma criança, então, com movimentos clônicos na hemiface esquerda da rima labial esquerda. Tá? Então, dá para ver que ela é localizada, né? Que, inclusive, a criança estava com a consciência, com a percepção preservada. Nós vamos voltar já nisso. Então, quanto ao início, as crises podem ser focais, que nós acabamos de apresentar, ou generalizadas. E o que são crises, então, generalizadas? São aquelas que se originam em algum ponto e rapidamente envolvem redes neurais distribuídas bilateralmente. Então, a Liga Internacional contra a Epilepsia até aceita que a crise possa se originar em apenas um ponto, só que a propagação elétrica, a disseminação elétrica, ela se dá de forma rápida por praticamente todo o cérebro, envolvendo uma ampla rede neural distribuída bilateralmente. E pode incluir, então, estruturas corticais e subcorticais, mas, eventualmente, não precisa ser todo o córtex, mas tem que ser bilateral e amplamente distribuída. Então, em relação ao início, as crises podem ser focais, crises epiléticas, focais e crises epiléticas generalizadas. As crises epiléticas focais, a descarga elétrica anômala, ela está localizada e permanece, pode se espraiar um pouco, mas permanece de forma geral bastante localizada no cérebro, naquele hemisfério, eventualmente se propagando um pouco apenas, e as crises generalizadas podem até ter uma origem em algum ponto, mas elas rapidamente recrutam
amplas redes neurais e de envolvimento, então, bilateral. Exemplo, então, de uma crise focal, porque começa, então, com movimentos clônicos no membro superior direito, mas ela rapidamente vai evoluir para uma tônico-clônica. O pai está na frente, ele já vai sair, nós vamos conseguir ver, quando ele sair da frente, que agora o paciente está evoluindo para a fase tônica e agora já começando a fase clônica. A fase clônica nada mais é do que breves interrupções da tônica. Então, na verdade, o paciente faz movimentos clônicos porque existem interrupções da tônica. Então, essa para mostrar que foi uma crise focal que evoluiu para a generalizada, tônico-clônica, que hoje em dia a gente fala tônico-clônica bilateral. Tá? Depois nós vamos voltar um pouquinho. Então, só para falar quanto ao início, essa classificação, então, da Liga Internacional contra a Epilepsia de 2017, num esquema simplificado, ela privilegia o início. Pode ser focal, como eu já comentei, ou generalizado. Eventualmente, desconhecido, naqueles casos, por exemplo, que o paciente é encontrado já convulsionando e que a gente não sabe exatamente como começou e nem o paciente é capaz de descrever. E, como sempre, né, existem aqueles casos que a gente não consegue encaixar nos anteriores, então vão ser as crises não classificadas. Então, a primeira coisa em relação ao início, focal ou generalizado, tá? E eventualmente desconhecido. As crises focais têm mais um detalhe. A gente vai dividi-las em perceptivas se houver percepção do meio ambiente e desperceptivas se essa percepção do meio ambiente estiver comprometida. Antes a gente falava de consciência, mas agora, na verdade, em inglês existem duas palavras distintas. Uma é o awareness, né? Que é essa aqui que nós estamos querendo falar. Awareness é percepção do meio ambiente. E a outra, diferente, é consciousness, que é realmente nível de consciência. Geralmente, nas crises focais, não existe um comprometimento completo do nível de consciência. O que pode haver é uma percepção alterada do meio ambiente. Por isso, então, agora a gente faz essa diferença. A crise, então, focal pode ser perceptiva, nós já vamos mostrar a seguir, ou né, desperceptiva se tiver uma alteração de comprometimento da percepção do meio ambiente. Tá? E depois, então, em relação ao início focal generalizado, a focal, nós vamos falar se ela é perceptiva ou desperceptiva, e depois todas elas serão classificadas em base, no início, assim, na movimentação, né? Se há componente motor ou não motor. A mesma, e daí, eventualmente, a focal pode evoluir para tônico-clônica bilateral. A generalizada também, a gente vai ver se ela é motora ou não motora. O início pode ser desconhecido, mas nós vamos ver se a manifestação clínica é motora ou não motora. Então, dessa forma, assim, na verdade, dois focos principais. O início, se é focal ou generalizado, e a manifestação clínica, se é motora ou não motora, motora ou não motora, motora ou não motora. Se a gente souber pelo menos isso, o início é focal ou generalizado, a crise é motora ou não motora, nós já conseguimos classificar a maioria das crises epiléticas, tá? Então, baseando-nos no início da crise e baseando-nos na manifestação clínica, motora ou não motora, motora ou não motora, motora ou não motora. Vou dar um exemplo para vocês. Vamos inicialmente ampliar um pouco mais essa definição e a seguir eu já mostro alguns exemplos. No esquema expandido, nós mantemos a mesma coisa, início, focal ou generalizado.
focal generalizado, sendo que a focal tem essa questão da percepção ou não do meio ambiente. E depois, início, assim, a manifestação clínica, motora ou não motora. O que é uma manifestação clínica motora? Por exemplo, a presença de automatismos. O que são automatismos? São movimentos que o paciente faz automaticamente, que nós fazemos no nosso dia a dia e não precisamos pensar para fazê-los. Por exemplo, mastigar. A gente não precisa ter consciência desse movimento mastigatório. Então, esse é um movimento automático. Abotoar uma camisa. Nós não precisamos pensar que nós temos que colocar a casa do botão no botão e assim por diante. Nós fazemos automaticamente. Andar. Nós não precisamos comandar o nosso ato da marcha. Nós simplesmente andamos e fazemos isso de forma automática. Então, o que são automatismos? São manifestações que o paciente faz, manifestação clínica, motora, que o paciente faz e que ele não precisa pensar para fazer. Ele pode estar, geralmente, até não percebendo muito o ambiente, está um pouco desconectado do meio ambiente, mas, de repente, ele pode fazer movimentos de deglutição, movimentos de abotoar, movimentos de raspar as mãos, movimentos de caminhar, são todos automatismos, tá? O que são crises atônicas? O A, antes de qualquer palavra, né, do latim, significa sem. Então, atônicas é sem tônus. Então, essas crises são crises de queda, onde existe uma queda abrupta, tá? Movimentos clônicos. O que são movimentos clônicos? São movimentos razoavelmente rítmicos de abalos geralmente de extremidades e abalos, vamos dizer, macroabalos, né? O que eu quero dizer? Membros superiores ou membros inferiores com movimentações rítmicas. Espasmos, que é espasmos epiléticos, é um tipo, na verdade, de mioclonia bem característica, que eventualmente depois eu posso conversar um pouquinho com vocês. Crises hipercinéticas são crises onde há ampla movimentação motora, geralmente dos membros inferiores, do tipo báscula de quadril, ou fazer um movimento de andar de bicicleta, tá? Mioclonias, a tradução clara de mioclonia são abalos, abalo. Mioclonias são abalos, tá? Que podem ou não até ser epiléticos, e crises tônicas, onde há um enrijecimento global do paciente, tá? Esses são possíveis inícios motores. E os inícios não motores? Crises autonômicas, então é mal-estar, geralmente mal-estar epigástrico, o paciente sente uma bola ascendente, alguma coisa que começa no estômago e sobe para a garganta, essa manifestação autonômica mais frequente que tem, que é na epilepsia de lobo temporal. Parada comportamental é o arrest, né? E com staring, o paciente olha fixamente para alguma coisa, isso é parada comportamental. Na infância, particularmente, muitas vezes, essa parada comportamental é o início da crise focal, que muitas vezes, ou a gente usava o termo aura antigamente, e agora a gente já sabe que aura é o início da crise, é a própria crise. Muitas vezes, esse início é comparado a comportamental. Crises cognitivas são aqueles pacientes que têm sensações de jamais vu, déjà vu, né? Que já estiveram naquele local, ou já vivenciaram aquela situação, são chamadas crises cognitivas. Crises emocionais são crises de medo, isso é uma manifestação também bastante frequente na infância. Muitas vezes o início da crise é caracterizado a criança busca os pais e com uma face bastante alterada, porque
a manifestação do medo é uma manifestação bastante frequente na infância, na epilepsia de lobo temporal também. E crises sensoriais, que podem, o paciente pode ter formigamentos em um lado do corpo, pode ter, às vezes, sensações de cheiro, sensações de um gosto esquisito na boca. Então, essas são manifestações não motoras, onde a gente precisa, na verdade, da descrição do paciente, como no caso das crises autonômicas, cognitivas, emocionais ou sensoriais, ou de alguém que presencia uma parada comportamental. Mas o paciente, então, não está fazendo um movimento na hora, ele nos descreve essas sensações, tá? Ou no caso da parada comportamental, é bastante visível isso para uma testemunha, então, ocular da crise. E daí toda a crise focal pode evoluir para tônico-clônica bilateral. Eu não vou repetir, tá? Mas todas as manifestações motoras e não motoras, elas podem ter início focal ou início generalizado, tá? Então, aqui, manifestações motoras ou não motoras, tá? E daí o início desconhecido, também, manifestações motoras ou não motoras. Então, motora, quando o paciente faz um movimento, seja tônico-clônico, clônico, tônico, mioclônico, e não motor, quando ele tem, por exemplo, uma parada comportamental ou nos descreve uma sensação, né? Um cheiro, uma sensação de déjà vu, uma manifestação autonômica do mal-estar epigástrico, uma sensação emocional de medo, alguma coisa assim, tá? Então, mais uma vez, classificação de... Essa é a classificação da Liga Internacional contra a Epilepsia, aceita atualmente, foi publicada em 2017, baseada no início, focal ou não focal, e depois se a manifestação clínica é motora ou não motora, tá? Vamos voltar para aquela crise que eu já passei para poder descrevê-la em mais detalhes. Como vocês podem perceber aqui, existe esse menino está perfeitamente percebendo o meio ambiente, tanto que ele até olha para a mãe uma hora e a mãe depois responde para ele: volta a olhar para a câmera, porque a doutora precisa ver a sua crise. Então, ele está perfeitamente percebendo o meio ambiente. Então, em relação ao início, focal ou generalizada? Focal porque é só um lado do corpo, aí no caso de uma hemiface, de uma hemirrima labial, que está se movendo. Então, não poderia ser generalizada, porque a generalizada, de forma geral, compromete amplas redes neuronais e vai envolver, então, o nível da consciência mesmo, tá? Então, uma crise epilética focal, perceptiva, porque ele está percebendo o meio ambiente, e motora, porque tem uma manifestação clínica motora de repuxamento da hemirrima labial. Tá? Então, espero que esteja claro, que é focal, perceptiva, porque não houve nenhuma ruptura da percepção do meio ambiente, e com manifestação clínica motora. Então, em relação ao início e em relação à manifestação clínica, tá? Bom, e agora, essa crise que nós também já passamos, também é uma crise que começa como focal, a gente percebe movimentações clônicas, né, na mão e no membro superior direito. Deu para perceber já desde o início, vamos voltar um pouquinho, espero que vocês tenham percebido, que o paciente já está fora, ele já não está mais percebendo, não dá para ver, ele virou a cabeça, né? Mas com certeza ele já está aí com a perceptividade alterada, tá? Desperceptiva, porque ele já está um pouco fora, com manifestação motora à direita, e daí evoluindo para quê? Tônico, que é agora tônica, né? E depois agora a fase
clônica, mas a gente fala crise tônico-clônica, bilateral. Não usamos mais o termo generalizado. Antes a gente falava generalização secundária. Agora a gente fala que evoluiu para tônico-clônica bilateral. Tá? Então, também uma crise de início focal, com alteração do nível de consciência, assim, da percepção do meio ambiente, portanto, disperceptiva, sempre com manifestação motora, e evoluiu para tônico-clônica bilateral. E essa? Agora, voltou. Então, o que, que nós vimos aqui? Uma criança que está hiperventilando, ela está hiperventilando, e depois ela vai ter uma. Oi, o som está ruim, Alberto. Ela tem um olhar fixo para cima, com alguns piscamentos, pequenos movimentos mastigatórios, tudo muito rápido e ela já volta como se nada houvesse. Aquela é uma crise de ausência, tá? Mas em termos de descrição do início, ela é uma crise generalizada, não motora. Por que não motora? Porque existe, na verdade, praticamente assim, uma parada comportamental, discretíssimos movimentos e o retorno como se nada houvesse. Se a gente voltar naquela classificação, a gente vai ver que a crise de ausência é uma crise. Termos de início, focal generalizado, é generalizado. Aqui sim existe comprometimento do nível de consciência. De forma geral, as crises generalizadas cursam com o envolvimento do nível de consciência. Não é só alteração da percepção do meio ambiente. O paciente realmente perde contato total com o meio ambiente, tá? Por quê? Porque são amplas redes neuronais distribuídas bilateralmente. Então, naquela hora que a criança olha para cima, se a gente falar com ela, ela não tem condições de responder de jeito nenhum. E foi motora ou não motora? Apesar de discretos movimentos mastigatórios, ela é basicamente uma crise não motora, porque ela se caracteriza pela parada e pela fixação do olhar, tá? Então, essa é uma crise de ausência, generalizada, não motora, crise de ausência. Tá? Eu não vou passar outra vez, se vocês quiserem, depois nós voltamos para essas crises, se houver alguma dúvida. Bom, termos não mais utilizados. Antigamente a gente usava as palavras parciais, hoje essas palavras foram substituídas por focais, tá? E também usávamos os termos parcial simples ou complexa para querer dizer se a percepção está preservada ou comprometida. Agora a gente substituiu pela focal perceptiva ou focal disperceptiva. Tá? Psíquicas foram substituídas por cognitivas, que são aquelas sensações de déjà vu, jamais vu e assim por diante. E desconectiva, agora é ao que a gente chama de disperceptiva. Não sei se são vários termos, na verdade a ideia é simplificar e não complicar. E o que a gente falava, as antigamente chamadas tônico-clônicas secundariamente generalizadas, agora são tônico-clônicas bilaterais. Tá? Então, mas essa mesma comissão da Liga Internacional contra a Epilepsia, em 2017, avançou um pouquinho em sua classificação
Então, não só apresentando a classificação das crises epiléticas, mas também a classificação das epilepsias. Então, a partir das crises epiléticas, vamos chegar agora nas epilepsias propriamente dita. Então, se eu tiver pelo menos 2 crises epiléticas ocorrendo com um intervalo maior, no mínimo, né, de 24 horas entre elas, 2 crises epiléticas podem me constituir epilepsia, tá? E daí, então, mas para eu chegar em epilepsia, eu vou levar em consideração, para eu chegar nas epilepsias, eu vou levar em consideração as etiologias. O que eu quero dizer? Eu posso ter a impressão que uma crise é focal, ou melhor, eu posso ter a impressão que uma crise é generalizada, porque desde o começo eu vejo uma manifestação tônico-clônica bilateral. Porém, se eu fizer, por exemplo, uma tomografia ou uma ressonância e eu observar que há uma lesão restrita a um local do cérebro, há uma lesão focal nesse cérebro. Que lesão focal que pode ser essa? Pode ser uma malformação do sistema nervoso central, pode ser por uma infecção congênita que me deixou uma sequela localizada, pode ser um tumor benigno do crescimento, quer dizer, nenhum tumor é tão benigno, mas um tumor do crescimento que é alguma coisa que nasce com a criança e cresce lentamente, sem dar aquela manifestação clássica de hipertensão intracraniana, podendo me dar como primeira manifestação uma epilepsia. Então, o que eu quero dizer? Alterações estruturais que levem o meu encéfalo a ter uma predisposição a gerar crises epiléticas espontâneas. Então, eu posso até ter uma manifestação tônico-clônica bilateral. Porém, se eu observar que há uma lesão estrutural, eu vou falar, na verdade, que essa epilepsia é focal. A crise pode me parecer generalizada, ou pelas informações que eu tenho, me parecem generalizada. Porém, se eu levar em consideração a etiologia, eu vou perceber, na verdade, que eu estou diante de uma epilepsia focal. Então, hoje em dia, não é mais possível definir as epilepsias sem levar em consideração a investigação etiológica. Isso que a classificação de 2017 ampliou. Antigamente, a gente descrevia as crises e ficava com essa descrição e ponto final. Tá? Agora, além da descrição da crise, a gente tem que levar em consideração, porque não se aceita, na verdade, o diagnóstico, né, de uma epilepsia sem uma mínima investigação laboratorial. Então, como eu tenho que levar em consideração alguns exames laboratoriais que verificam a etiologia, quando eu investigo a etiologia, eu posso mudar essa minha classificação, então, das crises para um tipo de epilepsia diferente, como foi o que eu acabei de descrever. A crise pode ser tônico-clônica, eu posso estar diante de uma epilepsia focal. Tá? Posso estar diante de uma epilepsia generalizada, se aquela que é composta apenas por crises generalizadas, e em termos de epilepsia, eu posso estar também diante de uma epilepsia que engloba tanto crises focais como generalizadas. Então, essa classificação ampliou um pouco mais também. Agora eu tenho epilepsias com crises focais e generalizadas ocorrendo no mesmo paciente. E, mais uma vez, aquelas que eu não consigo encaixar em nenhuma das anteriores. Tá? E na infância, particularmente, esse organograma me leva a algumas síndromes epiléticas. O que são síndromes epiléticas?
síndrome é um conjunto de sinais e sintomas, e síndromes epiléticas são epilepsias, então, que têm um curso muito peculiar e semelhante em grupos de crianças, tá? Então, assim, com idade cronológica semelhante, com evolução semelhante, com prognóstico semelhante, com, enfim, todos os comemorativos semelhantes, e daí, dessa forma, eu consigo isolar algumas síndromes epiléticas. Nem todas as crises eu consigo encaixar em epilepsias claras ou em síndromes epiléticas, mas, particularmente na infância, existem várias síndromes epiléticas bem conhecidas, como síndrome de West, síndrome de Lennox-Gastaut, síndrome de Dravet, síndrome de ausência, né? Síndrome de ausência típica, a epilepsia rolândica. Essas são algumas síndromes epiléticas que não foi o propósito da minha aula falar dessas síndromes epiléticas. Eventualmente, numa outra oportunidade, eu posso falar das principais síndromes epiléticas. Aqui a ideia era fazer com que nós chegássemos em crises e para evoluirmos para a diferenciação entre o que é uma crise epilética e o que não é crise epilética, tá? A classificação, ainda falando da classificação de 2017, ela leva em consideração também uma coisa que todas as classificações anteriores nunca consideraram, que são as comorbidades. O que é isso? As classificações, né, de 2017, elas reconhecem que as crianças com epilepsia podem apresentar outras manifestações clínicas que cursam com epilepsia. Tá? Eu vou falar ligeiramente algumas comorbidades, só para vocês entenderem do que eu estou falando. O transtorno do déficit de atenção pode acompanhar as crianças com epilepsia. O próprio transtorno do espectro autista pode acompanhar crianças com epilepsia. Então, na verdade, as comorbidades são tanto cognitivas quanto comportamentais. Dislexias podem acompanhar crianças com epilepsias. Então, a nova classificação, né, de 3 anos atrás, reconhece que, quando estamos diante de uma criança com epilepsia, nós temos também que nos preocupar não só com a investigação etiológica, mas também, eventualmente, com uma ou mais comorbidades que podem fazer parte do pacote da epilepsia. Então, nós passamos a reconhecer, então, algumas entidades que podem fazer parte desse pacote e que acompanham, algumas delas 10%, outras 20%, outras 30% das crianças com epilepsias, tá? Então, na verdade, o conceito de epilepsia agora ampliou muito, englobando, então, levando em consideração a etiologia, levando em consideração comorbidades, e com todo esse raciocínio, chegando, então, em algumas síndromes epiléticas que têm um comportamento bastante semelhante, são grupos, então, de epilepsias que têm um comportamento e um prognóstico e um tratamento bastante individualizado, tá? Mas, mais uma vez, o nosso enfoque é o quê? É partir de crises. Então, existem crises focais ou generalizadas, crises com componentes motores ou não motores, para a gente poder distinguir o que é crise epilética e o que não é crise epilética, tá? Então, aqui fazendo mais ou menos um resumo do que eu falei até o momento. Mais uma vez, a crise pode ser focal ou generalizada, a manifestação de... Então, isso daqui é baseado no início, e a manifestação clínica, motora ou não motora. A duração. Isso nos ajuda bastante a identificar uma crise epilética, tá? De forma geral, eu diria que quase que 100% das crises, 98%, 99% das crises, as crises, de forma geral, são autolimitadas.
elas duram poucos minutos. Quantos minutos? Geralmente por volta de 2 minutos, um pouco a mais, um pouco a menos, mas por volta de 2 minutos. Tudo que ocorre depois da crise é o pós-ictal. E o que é o pós-ictal? O pós-crise, como está falando. Então, pode haver confusão mental, pode haver sonolência, inclusive, o paciente pode até entrar em coma mesmo, né? No pós-ictal. Isso daí faz parte do pós-ictal, tá? A crise em si é autolimitada, ela dura poucos minutos. A única que dura segundos é a ausência. Aquela que eu mostrei para vocês daquele menino que estava hiperventilando. Por quê? Porque a ausência frequentemente é desencadeada por hiperventilação. Então, uma crise de ausência, ela dura segundos, 10, 15, 20 segundos, tá? Bem menos do que um minuto, muito menos do que um minuto. Ela tem um início e um fim abrupto e frequentemente é desencadeada por hiperventilação. Então, é uma crise que qualquer um de nós, qualquer médico, qualquer pediatra, ou não precisa nem ser neuropediatra, pode fazer no seu consultório. Pedir para o paciente hiperventilar. Se a história me fizer suspeitar de ausência, eu posso fazer a hiperventilação no consultório. Então, o paciente tem que hiperventilar por 3 minutos e, no decorrer desses 3 minutos, se realmente for crise de ausência, essa crise será desencadeada ali, presencialmente, tá? E ela dura segundos, começa abruptamente e volta abruptamente. Exceto a ausência, todas as outras crises epiléticas duram poucos minutos. O que pode durar mais tempo é o pós-ictal, que essa criança depois pode dormir por 30 minutos ou até por algumas horas. Pode ficar confusa por 30 minutos ou por algumas horas. Mas daí é o pós-ictal. A crise em si é autolimitada. E isso nos ajuda muito a identificar uma crise epilética. Então, sempre na história, na descrição, nós temos que perguntar. Os pais podem nos falar: ele fica desligado. Por quanto tempo? Fica meia hora, fica no mundo da lua. Não é crise, tá? Não é crise. A crise é autolimitada. Ele tem umas manifestações esquisitas, uns movimentos esquisitos. Por quanto tempo? Ele fica 3 horas naqueles movimentos, a não ser que seja um estado de mal epilético, que daí é outra história, é uma emergência, né, pediátrica e neuropediátrica, mas, de forma geral, as crises são autolimitadas. Isso nos ajuda muito a identificar uma crise epilética, a duração. Então, o tipo, a duração e se tem ou não fator desencadeante. Por quê? Para compor epilepsia, mais uma vez, eu tenho que ter pelo menos 2 crises não provocadas, ou seja, sem fator desencadeante, tá? Então, na verdade, essas características têm que estar presente em toda a história. O tipo de crise, a duração da crise, lembrando sempre que a maioria delas, então, a maioria é autolimitada e tudo que ocorre depois é o pós-ictal. A maior parte das crianças, quando elas chegam no pronto-socorro, elas estão no pós-ictal, tá? A não ser que sejam status epiléticos, é outra história, tá? Uma condição mais rara e emergencial, mas, de forma geral, em 90 e tantos % das vezes, essa criança vai estar no pós-ictal. Então, ela vai estar dormindo, vai estar confusa, e daí, na verdade, nós temos apenas que deixá-la em observação, tá? E as crises epiléticas, de forma geral, são paroxísticas, elas são imprevisíveis, porque elas decorrem de um cérebro que tem uma predisposição em gerar crises epiléticas. Esse cérebro tem alguma alteração, seja estrutural, genética ou metabólica, mas existe uma alteração
cerebral e essa alteração me leva a uma predisposição a gerar crises epiléticas espontâneas sem fator desencadeante, tá? Agora nós vamos, então, isso é epilepsia, tá? Composta, então, por pelo menos 2 crises, que são fruto, então, dessa predisposição em gerar crises epiléticas e que ocorrem de forma bastante espontânea e imprevisível. E se houver um fator desencadeante? Então, agora nós vamos para a segunda parte da nossa aula, tá? Então, a primeira parte eu caracterizei o que é epilepsia. E epilepsia se caracteriza pela presença de pelo menos 2 crises epiléticas não provocadas. Espero que tenha ficado claro, tá? E se houver uma crise epilética, porque é uma descarga elétrica do cérebro, porque é uma crise focal generalizada com manifestação motora ou não motora, porém, ela foi provocada. Daí nós estaremos diante de uma outra condição, também composta por crises epiléticas, porém provocadas, né? Eu já dei uma pincelada no início, de forma geral, então, dentro da pediatria, a crise epilética é epilética porque é uma descarga elétrica do cérebro, mas ela é provocada por algo fora do sistema nervoso central, tá? E a principal entidade é a crise febril, né? Porque daí é a febre provocando a crise epilética. Se eu não tiver febre, esse cérebro não tem uma predisposição em gerar crises espontaneamente, tá? Por isso que é uma crise epilética provocada. Então, eu vou falar um pouquinho de crise febril, tá? Então, é a febre levando a essa descarga elétrica. E eu posso também classificar a crise, porque é uma crise epilética, como focal generalizada, só que no caso, por ter sido provocada pela febre, ela não constitui epilepsia, tá? Então, o que é crise febril? É o evento, na verdade, o evento epilético mais frequente da infância é a crise febril, tá? Que os pediatras, de forma geral, vão ver. Por quê? Porque até 5% das crianças da população geral, entre 4% e 5% das crianças, vão ter alguma vez na vida algum evento de crise febril, tá? Então, em termos de entidade, é mais frequente do que a epilepsia, porque a epilepsia é entre 1% e 2% da população que tem epilepsia, e crise febril entre 4% e 5% da população. Então, crise febril é mais frequente que epilepsia, tá? É um evento próprio da infância, que tem início entre 3 meses e 5 anos de idade, afeta aproximadamente 5% das crianças, evento caracterizado, então, por crises epiléticas, porém, são crises epiléticas provocadas pela febre. A febre pode preceder ou suceder a crise em 24 horas. O que eu quero dizer? Às vezes a criança chega no pronto-socorro e exatamente naquele momento ela pode não estar com febre. Porém, a mãe vai falar, ele teve febre de madrugada. Ou, se você deixa em observação um pouquinho, daqui a pouco aparece febre. Então, se essa febre ficar bem clara, evidente, nas 24 horas ao redor dessa crise epilética, nós vamos considerar essa crise epilética como crise febril. A febre pode preceder ou suceder a crise em até 24 horas, tá? Então, quer dizer que aquela febre ocorreu dentro de um contexto infeccioso, nós vamos considerá-la como crise febril, ou seja, crise provocada pela febre. Excluem-se da definição crianças que já tenham o diagnóstico prévio de epilepsia, tá? Por quê? Porque a febre pode abaixar o limiar de qualquer criança, inclusive de criança com epilepsia. Uma criança com epilepsia pode ter maior predisposição a ter crises durante a febre, porém ela já tinha um diagnóstico prévio de epilepsia, então não é crise febril. E excluem-se também crianças com insulto agudo ao sistema nervoso central. Por exemplo, uma meningite, tá? Meningite pode dar febre? Pode. Meningite pode dar crise? Pode. Só que daí existe uma infecção aguda
do sistema nervoso central. E esse evento agudo vai me predispor a crises. Então, não é o contexto, não é uma crise só desencadeada pela febre e nem é um contexto de epilepsia. É um insulto agudo ao sistema nervoso central. Tá? Excluindo-se essas duas condições, epilepsia prévia ou evento agudo ao sistema nervoso central, eu vou chamar de crise febril. Em termos de etiologia, ela é provavelmente genética, porque uma boa parte, 2/3 dessas crianças costumam ter história familiar positiva de crise febril. E em termos de fisiopatologia, o que se acredita é o seguinte: todos nós temos um limiar à febre, mas essas crianças têm um limiar geneticamente determinado mais baixo à febre. Então, mais do que uma temperatura elevada, o que importa é a elevação rápida da temperatura que já consegue ultrapassar esse limiar. Então, por exemplo, é mais importante uma criança que está com 36 de temperatura, 36 graus Celsius de temperatura, rapidamente, em 30, 40 minutos, essa temperatura sobe para 37,8, ela pode ter uma crise febril. Isso é mais importante do que taxas elevadas, como não precisa chegar em 39, 40 graus, muitas vezes, para existir a crise febril. A elevação rápida da temperatura, porque o limiar é baixo, a elevação rápida da temperatura consegue ultrapassar esse limiar, e isso, então, parece que é o fator fisiopatológico mais importante para a crise febril. A crise febril ainda pode ser classificada entre simples ou complexa ou complicada, tá? Em inglês é complex febrile seizure, tá? Então, 70% a 75% dos episódios, as crises febris são simples, que se caracterizam por crise tônico-clônica bilateral. A duração é curta, menor do que 15 minutos, e não há recorrência em 24 horas. Essas são as características que nos definem todos V, né? Uma crise tônico-clônica bilateral e duração curta e não recorre em 24 horas. E uma crise febril complexa ou complicada são todas aquelas que não preencherem esses critérios. Então, são 20, 25% dos episódios que se caracterizam por crises epiléticas focais ou duração muito prolongada, e aqui os autores aceitam que a duração muito prolongada é acima de 15 minutos, ou que recorram em 24 horas. Aqui é ou e aqui é e, tá? Então, as crises podem ser simples ou complexas ou complicadas. De forma geral, a maioria das crises febris são simples e nós nem precisamos de muita investigação, tá? Então, numa crise febril simples, a gente sempre vem aquela dúvida: funciona ou não funciona a criança, né? Quando chega no pronto-socorro. Então, se a criança tiver uma idade muito precoce, abaixo de 1 ano de idade, e se não houver nenhum foco claro para a origem da febre, a punção licórica poderá estar indicada. Entre 12 e 18 meses, eu posso até esperar um pouco, deixar minha criança em observação, porque, eventualmente, sinais clínicos e sugestivos de algum envolvimento agudo do tipo meningite poderão aparecer. E se a criança tiver mais do que 18 meses, realmente ela deverá apresentar sinais sugestivos, como irritabilidade por causa da cefaleia, vômitos abundantes em jato, e então sinais realmente sugestivos de um envolvimento agudo do sistema nervoso central que poderiam me levar à indicação da punção licórica. Eletro, de forma geral, não está indicado, tá? Eventualmente pode estar indicado se o exame neurológico da criança for anormal ou se eu estiver diante de uma crise febril complicada. A investigação laboratorial é ditada pelo quadro clínico, e vocês, os pediatras, são mais adequados do que eu para dizer
qual é a investigação laboratorial adequada, e neuroimagem, de forma geral, também não está indicada, tá? Desde que eu esteja diante de uma crise febril simples, poderá estar indicada se no exame neurológico houver um sinal de localização ou uma crise focal. Daí, em termos de pronto-socorro ou de emergência, eu poderei eventualmente solicitar uma tomografia, pensando que um sinal de localização ou uma crise focal podem me sugerir um sangramento no sistema nervoso central, e a tomografia, então, é suficiente para isso. Em termos de prognóstico, crise febril, o prognóstico é favorável. No maior estudo já realizado, que foi no NIH, na década de 80, estudo bem antigo, mas que conseguiu acompanhar 49 mil crianças até a idade de 7 anos, esse estudo nunca conseguiu depois ser reproduzido, e nesse acompanhamento houve 1.700 e alguma coisa de crianças com crises febris. Nenhum óbito ou sequela foi atribuído à crise febril e nenhum déficit cognitivo também foi atribuído à crise febril. Na verdade, as crianças que apresentavam déficits cognitivos já os apresentavam antes de apresentarem crises desencadeadas por febre. Então, na verdade, ou crises febris, ou na verdade, elas já tinham um comprometimento cognitivo prévio. Tá? Em termos de complicações, então, o que pode acontecer com uma criança que tem crise febril? Pode acontecer a recorrência de crise febril ou, eventualmente, epilepsia posterior. Tá? Infelizmente, eu não tenho muito tempo mais para ficar falando. Agora eu vou passar para a terceira parte da nossa aula, que é bem curta, falar rapidamente sobre eventos paroxísticos não epiléticos. Então, o que é isso? É alguma coisa que pode sugerir uma crise epilética, mas que não é uma crise epilética, tá? Então, nós vimos epilepsia composta por 2 crises epiléticas, com intervalo de pelo menos 24 horas entre elas. Crises epiléticas provocadas, o principal exemplo é a crise febril, tá? Um outro exemplo é alteração metabólica sistêmica, por exemplo, alterações glicêmicas de sódio, alterações de sódio, como hipernatremia, hiponatremia, etc. E eventos paroxísticos não epiléticos, que eu vou passar muito rapidamente, apenas para dar o gostinho para vocês de quero mais. Por que isso? Porque a seguir eu vou falar do curso PET, que é Pediatric Epilepsy Training, e eu sei que o meu está acabando, e que o curso PET é recheado de crises epiléticas e não epiléticas, justamente para ajudar o pediatra a fazer esse diagnóstico diferencial. Então, a minha ideia é chamar a atenção para vocês de eventos paroxísticos não epiléticos, mas deixar o gostinho de quero mais, para vocês fazerem o curso PET, porque daí nós temos um dia todo juntos para passar inúmeros vídeos, inúmeros filmes, e eu não pude trazer para essa minha aula esses vídeos, tá? Eu não posso, porque eles são propriedade da BPNA, que é British Pediatric Neurology Association. Já vou falar um pouquinho aí. Eu vou apenas dar esse gostinho para vocês de eventos paroxísticos não epiléticos, mostrando uma crise de perda de fôlego, que é o evento paroxístico não epilético mais frequente que o pediatra vê, tá? Então, aqui é um exemplo de uma criança, ela estava no colo da mãe, a mãe ameaçou colocar na maca, ela começou a chorar. Nós falamos, não, coloca na maca assim mesmo. A mãe colocou na maca, ela perdeu o fôlego, tá? E ficou, inclusive, cianótica. Vocês podem perceber que ela fez até uma rigidez em obstótono, até simulando realmente uma crise. Na verdade, a crise de perda de fôlego, até o paciente pode até realmente ter uma crise, tá? Mas aí, tudo que é desencadeado depois do choro, tudo que for desencadeado pela perda de fôlego,
nós não levamos em conta. A cianose temporária que essa criança tem pode até desencadear uma descarga elétrica do cérebro, mas não tem importância. É crise de perda de fôlego. Por quê? Porque é desencadeada pelo choro, é desencadeada seja por dor, as crises de perda de fôlego podem ser podem cursar com palidez, no caso de dor, podem cursar com cianose, como é esse o caso aqui de uma negativa ou de uma birra até da criança, tá? Então, as crises de perda de fôlego podem ser cianóticas ou não cianóticas, mas elas têm um fator desencadeante e, geralmente, então, como regra, são precedidas pelo choro. Então, tudo que acontecer depois disso é crise de perda de fôlego, tá? Tudo que acontecer depois disso é crise de perda de fôlego. Então, quais são os eventos paroxísticos não epiléticos? São vários, tá? Além da perda de fôlego, mioclonia do sono, mioclonia benigna do lactente, riso-choro patológico, espasmo medular, jactácio capitis, enfim, síncope, todas essas nós mostramos e discorremos amplamente sobre elas nesse dia que nós poderemos estar juntos, que é o dia do PET, tá? Que eu já vou falar para vocês do PET, mas só para terminar, eu gostaria de fazer uma espécie de uma brincadeira com vocês. Eu vou tentar passar essa crise e agora eu quero ouvir a opinião de vocês, tá? Se é uma crise focal generalizada, se é epilética, não epilética, se é motora, não motora, o que vocês acham? Se é fenômeno paroxístico epilético, não... desculpa, fenômeno paroxístico não epilético, tá? Eu vou tentar passar, se ela não der certo, ela já está aberta. Vamos ver. Se quiserem escrevendo no chat, gente, a opinião de vocês sobre essa crise, vamos eu colocar gostaria as opiniões no chat. É bastante. Essa crise tem um tempinho prolongado, nós temos 1 minuto para vê-la, tá? Queria que vocês prestassem atenção, então, no nível de consciência da criança, aí, no nível de percepção, né, do meio ambiente da criança. Queria que prestassem atenção nos ombros dela, queria que prestassem atenção na comunicação dela com a mãe, né, se ela está percebendo o que ela está sendo alimentada, e vamos fazer uma espécie de uma brincadeira aí, que é para dar o gostinho, então, de vocês participarem do PET. Já ela vai ficar mais próxima da câmera, e daí vai ficar um pouquinho mais fácil de ser identificada. Você está com vontade de gato? Vamos ver quem que vai escrever no chat o que acha. Isso, olha, agora vai ficar um pouco mais visível, está um pouco mais Doutora próximo. Cláudia Fonseca, pode escrever o que você acha. Quem mais que eu vou chamar aqui? Estamos percebendo os ombros? Doutor Francisco Neto, pode escrever o que você acha. Doutora Isabel Mantovani Buscati. Professora Magda. Todo mundo tem que escrever. Doutora Teresa Guimarães. Está acabando agora. Doutora Lívia. Vamos abrir aí 2 minutos só para... A ideia não é ver quem acerta, quem não acerta. A ideia é realmente dar o gostinho para vocês. Em primeiro lugar, vocês acham que é uma crise epilética ou não epilética? Acho que é epilética. Epilética. Por que você achou que é epilética? Pode falar, a Isabel vai falar. Foi comigo? Foi. Apesar dela não ter perdido o contato com o meio, é que acho que essa seria a outra pergunta, né? Mas ela fez movimentos bilaterais de membros superiores. Perfeito, ela fez movimentos bilaterais de membros superiores, está certo. Se ela fez movimentos bilaterais, eu suponho que o cérebro seja bilateralmente envolvido nessa crise, concorda? Sim. Em que condição eu tenho o cérebro bilateralmente envolvido? Crise focal ou generalizada? Crises generalizadas, que podem ser
inicialmente Motoras ou não motoras. Isso. Só que uma crise generalizada, de forma geral, talvez não Perde-se tenha consciência, né? ficado claro, por haver o envolvimento de amplas redes neurais, geralmente eu tenho comprometimento do nível de consciência. Uhum. E essa criança estava consciente ou não consciente? parecia que estava Comendo, né? Fazendo uma série de coisas. Está comendo, está percebendo que está. Olha, agora ela olha para o lado, ela vai se comunicar com o pai que está do outro lado. Em nenhum momento ela parou de comer, em nenhum momento ela parou. Pelo olhar dela, a gente percebe que ela está no seu normal. Concordam com isso? Não estou achando Então, que não a é gente- crise epilética. Isso. Então, Bem daí a ideia. gente já começa a desconfiar, entendeu? Se a gente fosse pensar, não, então vai ver que é uma crise focal e que ela está com a percepção preservada. Lembra que as crises focais se diferenciam Eu achei que ela não perceptivas e não perceptivas, né? Então, é uma crise perceptiva focal, mas uma crise perceptiva focal com manifestação bilateral? Daí você fala, não. A crise tá focal batendo. que eu vi nessa aula foi de uma hemirrima labial, tendo manifestação motora, foi de um hemicorpo, de uma hemiface, de uma M, né? Quando é focal, a gente pensa em M, de forma geral, né? Então, vocês percebem que tem coisa que não encaixa aqui? Então, na verdade, obrigada pela participação, não era para... Nós estamos aqui diante Obrigado, Dani. Você errou. de um evento, aqui nós estamos... Alguém mais quer falar? Senão eu já falo do A que se professora trata. Magda quer comentar? Pois não, por favor. Não, eu acho que, na minha opinião, ela não teve crise. Quer dizer, eu não classificaria, eu não pensaria que ela teve uma crise epilética. Vendo assim rapidamente, obviamente. Tá certo. Para a gente falar se foi provocado ou não, de forma geral, as crises provocadas, como são provocadas por eventos fora do sistema nervoso central, como febre ou alterações metabólicas, hiperglicemia e hipoglicemia, como são, de forma geral, elas também são generalizadas, são bilaterais, tá certo? Porque se é um evento fora do sistema nervoso central, vai haver a repercussão em ampla rede neuronal e não só no local focal. Tanto que a maior parte das crises febris, como eu mostrei, elas são bilaterais, são generalizadas, tá? Então, para pensar aqui nessa criança, numa crise provocada, também é pouco provável, porque eu geralmente penso numa crise. A crise provocada geralmente me leva, na maior parte das vezes, a uma manifestação bilateral generalizada, tá? Então, não parece epilepsia, porque, primeiro, ela é bilateral, está com a consciência preservada. Não me parece provocada, porque ela também está com a consciência preservada. Então, na verdade, né, mais uma vez, obrigada pela participação, era realmente só para dar o gostinho. Aqui é um evento paroxístico não epilético, tá? E isso mostra por que vocês, pediatras, precisam fazer o nosso curso. Aqui nós estamos diante... Esse evento que eu acabei de mostrar dessa criança chama-se mioclonia benigna da infância precoce, mas é não epilético. Por que é não epilético? Porque mioclonia, na verdade, pode vir de uma descarga elétrica cortical, mas também pode vir do próprio cérebro, mas sem a descarga elétrica, tá? Mioclonia, então, pode ser tanto... Por isso que é um pouquinho complicado, né? Mioclonia pode ser epilética e não epilética. O importante dessa que eu mostrei é porque entra no diagnóstico diferencial de uma entidade muito grave que se chama síndrome de West, tá? Então, nesse curso PET, a gente mostra vários vídeos de síndrome de West, justamente para fazer o diagnóstico diferencial com entidades benignas que não são síndrome de West. Por quê? Porque aqui, nessa entidade, mioclonia benigna da infância precoce, eu não preciso pensar em tratamento. Muito, muito, muito diferente de uma entidade epilética, por exemplo, que é a síndrome de West. Então, é muito importante esse diagnóstico diferencial. Mas eu não conseguiria passar tudo isso para vocês em 1 hora. É isso que eu quero dizer. Nós temos que mostrar vários vídeos
para a coisa ficar mais clara, tá? Por isso que eu estou dizendo que eu queria dar o gostinho de quero mais, tá? Então, não é epilepsia, as mioclonias benignas, não requerem tratamento, tá? Eu tenho também mioclonias benignas do sono, tem várias entidades que não são epilepsia, que não requerem tratamento e que podem ser da identificação do pediatra, tá? Não precisam vir ao neuropediatra. Essas entidades benignas não requerem tratamento e têm desaparecimento espontâneo. Por isso que a Associação de Neurologia Pediátrica Britânica, né, British Pediatric Neurology Association, há 15 anos atrás, desenvolveu o PET, que é Pediatric Epilepsy Training, que é um treinamento de epilepsia para pediatras. E esse treinamento, então, existem, na verdade, 3 PETs, PET 1, PET 2 e PET 3. O que nós já trouxemos para o Brasil, totalmente traduzido para o português, é o PET 1, tá? Que, na verdade, é o mais legal, porque é o grande... praticamente é um dia todo e a gente se preocupa, basicamente, assim, o foco é o diagnóstico diferencial entre crises epiléticas e eventos paroxísticos não epiléticos, tá? Então, são mostrados inúmeros vídeos, são feitos workshops. Então, apesar desse primeiro, nós vamos ministrar o primeiro curso agora, que será no dia 7 de novembro, que vai ser online, né? Quer dizer, as professoras estarão, porque coincidentemente são todas mulheres, nós somos 7 professoras, nós todas estaremos aí no ICR, ele vai ser gravado aí no ICR. Mas os alunos estarão, cada um na sua casa, então será o primeiro curso PET virtual que será ministrado aqui no Brasil, tá? Então, será ministrado através da plataforma Zoom, virtualmente e ao vivo, quer dizer, nós estaremos ao vivo, tá? Então, esse curso será no sábado, no dia 7 de novembro, e daí nós temos praticamente o dia inteiro para ficar mostrando vídeos, faremos workshops com grupos pequenos, o número de inscritos é limitado, tá? E nós temos que pagar uma taxa lá para a BPNA, tá? Nós temos um custo, tá? Toda essa tradução foi feita gratuitamente, as professoras são todas professoras universitárias, várias aí da USP, são 2 da Unicamp, 3 da USP, 1 da Unifesp e 1 da PUC do Rio Grande do Sul. Nós não cobramos nada para dar essa aula, mas nós temos custo. Periodicamente existe atualização, a BPNA fornece um certificado internacional, esse curso foi endossado e abraçado pela International League Against Epilepsy, e aqui no Brasil o órgão que é que abraçou mesmo esse curso é a Liga Brasileira de Epilepsia. Então, existem custos, porque quando a gente dava presencialmente, havia o deslocamento dos professores, estadia, enfim. Nós já estamos nos preparando agora para o PET 2, a tradução já foi feita, nós vamos ter que ir para Londres para fazer o back translation. Enfim, nós temos custo, independente de nós não ganharmos dinheiro, né, com o PET, nós, professoras, mas ele exige um certo custo, né? Então, por isso que nós estamos cobrando, mas existe um desconto especial para quem é aí do ICR. Então, eu queria aproveitar para fazer essa propaganda do PET1 e dizer que vocês terão a possibilidade de verem, né, inúmeros outros vídeos e filmes. E toda essa questão, então, de crise epilética, compondo epilepsia, crise epilética provocada, que daí não entra no diagnóstico de epilepsia, ou até eventos paroxísticos não epiléticos, tudo isso será muito mais detalhado, tá? Eu espero ter sido clara e estou às ordens, então, se houver alguma pergunta. Excelente, professora. Muito obrigado por ter vindo. A gente pode abrir para comentários e perguntas. Eu queria... Professora Magda?
favor. Olha, eu queria agradecer demais, demais. Foi uma aula excelente, muito didática, muito enriquecedora. E realmente você abriu o gostinho de quero mais, né? Quer dizer, A ideia era essa mesmo. era essa. Não, mas isso é excelente. A neuropediatria é importantíssima, né? Na prática pediátrica diária, esse conhecimento de neuropediatria, né? Aqui nós temos embora a disciplina de neuropediatria seja do departamento de neurologia, a professora Humbertina Conte de Luiz, nós temos um excelente... Muito minha amiga, e da minha banca de titular também, é muito minha amiga. É excelente. Nós temos nós temos um relacionamento muito bom, muito produtivo. Eu tenho sempre pessoas da neuropediatria tecnicamente coordenadas por ela aqui no Instituto. Sim, excelente. A Letícia Sampaio, que é aí do Instituto a Letícia, Criança, temos o ela nosso faz querido... parte, ela é uma das professoras do nosso curso. A doutora Maria Luísa Manresa, do Instituto Manresa, sim, uma das professoras do nosso curso. E a doutora Cat Valente, do IPQ, é uma das professoras do nosso curso também, nosso curso PET. Tá? E aí temos os dois rapazes, que é o Erasmo. Sim, muito meu amigo. Ele foi meu professor da Sociedade Brasileira de que é o coordenador da neuropediatria, e o José Albino da Paz, né? Que também é um colega. Também, são todos amigos. O grupo... O que nós percebemos, Magda, o que nós sabemos, não é do que nós percebemos, na verdade, quem percebeu isso inicialmente foram os britânicos, que a minha querida amiga Marilisa Frois e Souza, é uma querida amiga de faculdade. O que nós percebemos é o seguinte: nós devemos ser aqui no Brasil, atualmente, não mais do que 1.500 neuropediatras. Só que vocês são mais de 30 mil, né, pediatras no Brasil. Sim, quer dizer, é a maior especialidade. A maior parte das crianças, num primeiro contato, elas são atendidas pelo pediatra. Então, cabe ao pediatra ter essa formação do que é epilético e do que não é epilético, para encaminhar para a gente os casos epiléticos, ou até conduzir os mais simples epiléticos, e os neuropediatras realmente assumirem um papel mais assim terciário, né? Porque, de longe, vamos pensar nesse Brasil enorme, no interior do Brasil, essas crianças são vistas pelos pediatras, não há dúvida, né? E muitos locais de emergência ou locais de pronto-socorro, quando chamam alguém da neurologia, chamam o neurocirurgião, que também não tem essa formação. Você entendeu? Não tem tantos também, né? É uma especialidade. Então, na verdade, lá no Reino Unido, eles perceberam que eles tinham que formar melhor os pediatras, porque a formação durante a residência médica de pediatria é uma formação rápida, né? Por isso que foi desenvolvido esse curso há 15 anos atrás, o PET. Desde então vem sendo atualizado, e eles já têm mensurações suficientes para dizer que realmente houve um ganho de qualidade a nível assistencial primário e secundário. Muito interessante. Eu posso fazer uma pergunta? Quer dizer, pois não. Estou falando demais. Eu sempre tive muito... Eu sou imuno, né? Quer dizer, eu sou pediatra e imunologista de formação. E eu sempre tive muita curiosidade com essa questão da convulsão febril, porque na febre existem algumas citocinas muito claramente desencadeantes, né? É o TNF, a interleucina 1, a interleucina 6. Tem alguma coisa demonstrada ou observada se elas próprias também são indutoras da convulsão? Então, a única coisa... Olha, eu revejo... A gente lida muito com crise febril, eu já escrevi muito, estou sempre revendo a questão da fisiopatologia. A única coisa que se sabe é que, na verdade, talvez sejam essas citocinas, mas é a febre
são crianças que têm um limiar geneticamente determinado mais baixo e que a febre rapidamente ultrapassa esse limiar. Você fala da fisiopatologia. Talvez esse limiar seja ultrapassado exatamente por causa dessas citocinas, né? Sim, pode ter uma sensibilidade maior. Isso, provavelmente sim, mas não se fala claramente. Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço. Obrigado. Doutora Cláudia Fonseca quer falar? Quer perguntar? Eu queria fazer uma pergunta também sobre convulsão febril. Está me ouvindo? Sim. Estou ouvindo perfeitamente. Ótima aula, muito didática, excelente apresentação. Gostei muito. A questão que sempre me intrigou é o tempo a duração da crise convulsiva febril. Você comentou de várias mudanças em relação aos termos e comentou que as crises, a maioria das vezes, duram 1 minuto, 2 minutos. Então, dizer que 15 minutos é uma duração rápida, sempre me intrigou isso, porque 15 minutos convulsionando, para mim, parece uma eternidade, né? Então, era essa a minha pergunta, sua opinião sobre isso. Cláudia, você tem inteira razão. Na verdade, mesmo as crises febris, que a maior parte delas são convulsivas mesmo, né, tônico-clônicas bilaterais, elas duram entre 1 a 2 minutos, tá? Mas quando se faz estudos epidemiológicos, daí as informações, porque uma coisa seria se todas essas crises febris fossem filmadas. Outra coisa é você fazer um estudo epidemiológico onde você se baseia em informações fornecidas pela família. E muitas vezes essas informações não são precisas. Os pais chegam no pronto-socorro falando que ele estava convulsionando há 10 minutos. Tá? Na verdade, a gente sabe que não deve ser 10 minutos, né? Deve ter sido 2, 3 minutos, mas para os pais aquilo é tão angustiante, parece uma eternidade. O que a gente quer dizer, de forma geral, é o seguinte: a crise febril vai acontecer em casa, né? Até os pais pegarem o carro, levarem uma criança, mesmo que eles morem ao lado da porta do hospital. A hora que eles pegaram uma criança, levaram a criança até o hospital, puseram no carro, tiraram do carro, chegaram no hospital, mas um tempo maior já se passou. E os pais podem confundir aquele pós-ictal com crise. E falam, olha, ele está inconsciente, ele ainda está em crise. Então, esse valor de 15 minutos é porque é um estudo epidemiológico. E o epidemiológico não tem uma precisão das informações, porque as informações não são registradas, as informações são subjetivas, fornecidas pelos pais. Tá? Agora, de forma geral, o que eu te digo, se a criança tiver com crise febril, mas chegar convulsionando no hospital, existe estado de mal febril? Existe estado de mal febril. Se ela chegar convulsionando no hospital, você tem que partir do pressuposto que ela já tem mais de 15 minutos. Até nesse... E daí tem que tomar todas as medidas e tratar como estado de mal. E tratar nessa mesma discussão, professora, a definição de estado de mal ela é variável de acordo com da literatura que você lê, né? Antigamente se falava em mais de 30 minutos, hoje a gente já lê convulsões com mais de 5 minutos, já tem que ser encaradas como estado de mal. Como é que você define estado de mal na sua prática? Não, na verdade é o seguinte, estado de mal seria mais do que 30 minutos, tá? Acontece que 98% das crises, como eu falei, elas são autolimitadas, duram poucos minutos. Então, na prática, uma convulsão que dure mais do que 5 minutos, na prática isso. Então, se a criança chegou convulsionando ao hospital, já durou mais do que 5 minutos, concorda? Se durou mais do que 5 minutos, é porque vai evoluir realmente, de longe, 99,999, vai evoluir para o estado de mal. Então, você não precisa esperar os 30 minutos, você intervém antes. Uhum. O problema é que na crise febril, o estudo epidemiológico foi baseado na informação dos pais. E os pais vão falar que convulsionou uma vida. Mas não é que ela convulsionou uma vida, é que o pós-ictal é muito confundido com o ictal.
Então, seria muito diferente você fazer um estudo que você registra a crise. Então, na verdade, para voltar à pergunta da Cláudia, eu não sei se ficou claro, de longe, as crises são autolimitadas e duram poucos minutos, tá? Na prática, qualquer coisa acima de 5 minutos, você pode intervir emergencialmente, tá? Porque é praticamente assim, ela pode ainda não estar na definição, no estado de mal, mas todos esses casos vão evoluir para o estado de mal e você não precisa esperar os 30 minutos para deflagrar. Então, a não ser que ela more do lado da porta do hospital, que daí, então, ela só demorou 5 minutos para chegar lá, de longe, a maior parte, quando chega no hospital, já demorou pelo menos 15, 20 minutos. Então, ou ela está no pós-vital, é isso que é importante o pediatra saber, não é mais a crise. Os pais vão falar que ela ainda está em crise, mas não é mais crise, é o pós-vital. Tá? Então, a gente tem que saber o que é o pós-vital. Pós-vital, ela não está mais em abalos tônico-clônicos, não tem mais abalo. Ela está naquela lassidão, está inconsciente, ela está em coma. O pós-vital, mas para os pais, eles estão chorando. Olha, meu filho morreu, ou vai morrer, qualquer coisa assim, tá? Então, ou ela está em pós-vital, ou ela ainda está convulsionando. E se ela ainda estiver na convulsão tônico-clônica, você tem que tomar medida emergencial, porque passou de 5 minutos, já temos a permissão de intervir emergencialmente. Excelente. Mais alguma coisa, Cláudia? Ficou claro? Não sei se ficou claro. E aquele, eu também acho 15 minutos muito tempo. É que aquilo lá é um estudo epidemiológico baseado em informação, tá? Então, eles tiveram que ter certeza quando era estado de mal ou quando não era, né? E estabeleceram o limite com 15 minutos, tá? Mas, de longe, as crises são autolimitadas, todas. Eu queria fazer uma pergunta, professora. Acho que a gente tem mais uns 5 minutinhos para conversar. Eu lembro da minha época de faculdade, quando eu passei em neuro, se definia a crise focal como restrita a um hemisfério e a generalizada como acometendo os 2 hemisférios, e o nível e a perda de consciência era colocada também como um critério de diferenciação entre essas crises, sendo que a generalizada sempre teria perda de consciência e a focal, a princípio, não teria perda de consciência. Eu entendo na verdade, o que acontece é o seguinte, antes era o seguinte, a gente falava crise parcial simples, que é quando o paciente, quando a consciência está preservada, hoje em dia a gente fala percepção preservada, tá? Então, é aquela história, o paciente pode relatar que teve um mal-estar, ou crianças, na verdade, podem procurar os pais, é comum isso, apresentarem uma face de medo, ou apenas uma parada comportamental, que daí já é desperceptível. Vamos falar da perceptiva primeiro, que era a crise parcial simples, tá? Então, o paciente descreve ou um mal-estar, ou uma sensação, ou um gosto ruim, ele descreve alguma coisa. Isso, hoje, é crise focal perceptiva. Isso, naquele desenhinho que eu mostrei da crise focal, é quando está só num hemisfério, vamos dizer, no lobo temporal de um lado. Quando passa para o outro lado, geralmente, áreas homólogas contralaterais ainda não se espalhou para o cérebro todo. Mas quando passa para áreas homólogas contralaterais, já começa a comprometer estruturas que mantêm a percepção do paciente. Então, geralmente, ela evolui para disperceptiva, que era parcial complexa. Então, se o paciente não teve parada comportamental, aí ele vai ter, porque daí ele já perde. Só que ele não precisa cair, ele pode continuar andando, ele pode continuar fazendo o que ele está fazendo, mas ele já tem uma alteração da percepção do meio ambiente. Isso quando passou para áreas homólogas contralaterais, comprometendo já estruturas que interferem com a percepção do meio ambiente. Essa mesma crise começou de um lado, foi para o outro. Então, de perceptiva, ela passou para desperceptiva, ela pode depois recrutar amplas redes neurais e daí, então, evoluir para uma tônico-clônica bilateral. Perfeito. Tá bom? Perfeito. Então, e aí com perda de consciência. Antes era parcial simples, evoluindo para parcial complexa. Hoje é focal perceptiva, evoluindo para uma desperceptiva e, eventualmente, pode ou não evoluir para a generalização, que a gente fala tônico-clônica bilateral. Excelente, professora. Muito obrigado. Imagina. Alguma outra pergunta? Alguém quer escrever pergunta? Alguém quer abrir microfone para falar? É sempre bom ouvir o que vocês têm para dizer.
Legal. Eu estou pondo novamente no chat 2 links, tá? Um é para o nosso canal do YouTube, ao qual essa reunião vai ser incluída, e o segundo link é para a página de inscrição no curso PET, que vai ser realizado pelo CAEP, que é o nosso centro de ensino, né, nosso centro de estudos. Então, fica o link para quem tiver interesse em ver o programa, se inscrever, 7 de novembro. Isso. O dia As inteiro vagas de são atividade. limitadas porque os alunos, né, os participantes, são divididos em pequenos grupos de workshops, tá? Excelente. Onde é feita toda a discussão dos vídeos, tudo. Inúmeros vídeos são mostrados, tá? Então, eu acho que a pessoa realmente sai do dia com uma ideia boa do que é crise epilética e do que não é, etc. Excelente, professora. Muito obrigado pela contribuição para a nossa reunião. Foi uma palestra ótima. Muito bom vê-lo, conhecê-lo. E chamaremos você mais vezes para outras intervenções aqui com a gente. Estou às ordens, viu? Um prazer. Obrigada pelo convite mais uma vez, professora Magda. Muito obrigada, Alberto. Tá? Tchau, até mais. Então. Tchau, gente. Bom dia para vocês. Muito obrigada. Tchau, muito amiga. Obrigada. Marilisa falando. Tchau, amiga. É a outra Marilisa, minha amiga. Tchau, tchau.